Então, gente, boa noite a todos, né? É um prazer ter sido convidado para participar desse ciclo de palestras, onde é importantíssimo aqui o enriquecimento para a atenção multidisciplinar, né? Meu nome é João Paulo Cunha Lima, fiz residência em enfermagem e terapia intensiva aqui em Manaus, no Hospital Adventista. Sou especialista em gestão da saúde pela Universidade Federal do Amazonas, ativador do processo de mudança na formação superior de profissionais de saúde. Fiz pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E também hoje estou no terceiro período de medicina, né? Então, o tema que eu venho trazer aqui abordar é um tema que foi pertinente enquanto eu residente de enfermagem, né, no hospital. Então, inserido dentro da unidade de terapia intensiva, me surgiu a indagação a respeito da, de como funcionava o trabalho entre a equipe de enfermagem, né, e também a equipe multiprofissional. Então, me surgiu esse tema, a inserção do técnico de enfermagem na equipe multiprofissional, e vamos abordar aqui um pouquinho a respeito desse tema que é novo, né, é uma abordagem diferente no nosso contexto aqui brasileiro, em referência a outros países, como na Europa e também nos Estados Unidos, né? Então, o técnico de enfermagem e a formação e o trabalho profissional. Então, para a gente entrar no tema, a gente vai abordar um pouquinho a respeito da história, né, da enfermagem em si. Então, a enfermagem, ela surgiu no século XIX, né, com uma visão ainda como uma profissão, não uma profissão ainda, né, mas como algo que fosse voltado para o meio religioso. Então, ali existia as Santas Casas de Misericórdia, existia naquele meio ali as freiras, né, o próprio catolicismo. Então, teve aí uma imagem da enfermagem como profissão, né, apoiada em valores humanos históricos e culturalmente delineados, né, segundo Bonetti, Davi e Silva, 2012. Mas em determinado momento da história, a enfermagem era caracterizada pela religiosidade do cuidado e em que o enfermeiro era visto como um profissional obediente e devoto, né? E que ele exercia apenas ali atividades técnicas. E o meio científico ainda não existia, né? Então a pesquisa ainda era muito escassa, algo bem assim distante naquela época. E hoje a gente já vê que isso é um contexto diferente, né? Então aqui trazendo para vocês um pouquinho da abordagem histórica. Então, com o passar dos tempos, né? Mas isso não foi algo assim que foi de uma noite para o dia. Então, durante o século XIX, né, e nós temos a mãe da enfermagem, né, a, que deu a propulsão da enfermagem, que foi a Florence Nightingale. Então, a Florence foi uma enfermeira que participou, né, ativamente do controle de infecção e do protagonismo da enfermagem na guerra que aconteceu na Crimeia, né? Então, a enfermagem começou a ser visualizada como uma profissão a partir deste momento, né, como um campo do saber. Então, a partir do momento em que ela protagonizou a enfermagem, entrou em ação também aí a questão da ciência, né? Então, a pesquisa. Então, ela viu, né, que ali, apenas na lavagem das mãos, teria-se ali a redução de inúmeros casos de infecção naquelas pessoas que estavam ali em trabalho na guerra. Então, ela foi aí uma incentivadora, a principal, né, de uma enfermagem apenas técnica, sem embasamento, às vezes, nenhum em relação à ciência, apenas, às vezes, em questões empíricas. Então, a partir desse momento, a enfermagem se tornou não só uma arte, né, mas como ciência e profissão, né. Então, tá, vamos passar. Então, os dados históricos continuam. Então, desde os primórdios da enfermagem, a divisão de trabalho já se revelava
né, já se estava revelada através de diferenças de, de classe, né? Então, a gente sabe que nos países europeus e também nos estados americanos, existe ali apenas a característica do enfermeiro, né? Mas algo, isso é algo recente, né? Então, anteriormente existia ali as enfermeiras chamavam Sludge Nurse, né? Sludge Nurse. Então, eram enfermeiras que tinham tinham uma classe social mais elevada, né? Então essas enfermeiras elas coordenavam, né, supervisionavam o serviço. E tinham aquelas que são apenas as nurses, que eram as enfermeiras, né, que era a maioria delas mulheres, né? Na época não se tinha ainda bastante homens na enfermagem. Se tinha, não eram bem vistos. Então, existiam as nurses que eram enfermeiras, né, mulheres de uma classe social inferior. Então, desde aí existia uma diferença de classes e de categorias dentro da própria enfermagem, né? Então, essas nurses, né, que eram enfermeiras, que não eram de uma classe social elevada, e sim de uma classe social inferior, elas envolviam a parte técnica, que era diretamente o cuidado, enquanto a sludge nursing envolvia-se a supervisão, né, do serviço e o treinamento também a respeito disso. Então começa aí a divisão de classe que a gente tem hoje que existe em si no Brasil. Depois essa característica, essa nomenclatura, ela muda na Europa e muda também nos Estados Unidos. Né? A gente sabe que lá não existe necessariamente o técnico de enfermagem. Por ser países desenvolvidos, né, e por ter um PIB muito alto, acaba que não tem a necessidade de um técnico e apenas deixando aí a presença de um enfermeiro. Né? Aqui no Brasil, como a gente é um país ainda desenvolvido, a gente existe as subdivisões dentro da enfermagem e aí temos a equipe de enfermagem. Então, o técnico começa a aparecer neste momento, né? E aí também temos a divisão dos auxiliares de enfermagem. Então, o processo de trabalho em enfermagem atribui responsabilidade diferenciadas de acordo com o grau de classificação, né? Então, o enfermeiro ele tem as suas a, o seu conselho, tem um conselho de ética que regimenta toda a classe de enfermagem, toda a equipe, mas a gente tem dentro da ética as atribuições, né? Algo que algumas coisas que são privativas do enfermeiro, algumas coisas são privativas do técnico e outras coisas que são privativas do auxiliar. Hoje, a gente, por um pouco tempo atrás, um pouquinho recentemente, a gente não tem ainda mais o curso de auxiliar de enfermagem. Hoje a gente tem apenas o curso de enfermagem, que forma enfermeiros e enfermeiras, e o de técnico de enfermagem, que forma técnicos e técnicas de enfermagem. A gente não tem mais a nomenclatura de auxiliar de enfermagem, nem curso disponível para isso, para formar novas pessoas. Então, o que a gente tem hoje trabalhando ainda são alguns auxiliares que fizeram curso há muito tempo atrás, há 20, 30, há 10, 20, 30 anos atrás. Então, a gente não tem mais essa nomenclatura de auxiliar, né? Então, hoje a gente tem essa divisão e tem a classificação, né? Dentro das categorias. Então, aos técnicos de enfermagem, né, hoje a legislação dá a eles o exercício de atividade de nível médio, né, que englobam em caráter auxiliar o acompanhamento e orientação do trabalho da enfermagem e a participação no planejamento da assistência de enfermagem, né. A esse profissional, né, compete também a realização de ações assistenciais de enfermagem, né, ações essas que não sejam privativas do enfermeiro. Algumas ações são privativas do enfermeiro, coleta de gasometria, um exemplo. Sondagem vesical de demora, um exemplo, né? Oferecer suporte ventilatório avançado é uma das privações do enfermeiro.
E enquanto para o técnico, algumas privações são peculiares a ele, como a administração de medicamentos, a realização de curativos simples, né? Então, a gente vê que tem uma diferença dentro da categoria. E quem gerencia, né, e quem ali está à frente dessa equipe é em si o enfermeiro, né? Então, no Brasil, né, a gente tem registrado, né, que a enfermagem foi regulamentada pela lei número 775, né, em 6 de agosto de 1949, a qual compreendeu nesse âmbito o curso de enfermagem e o curso de auxiliar de enfermagem. Para o curso de enfermagem, foi estabelecido, na época, a duração de 3 anos, que são 36 meses, né? E para o curso de auxiliar, né, a gente aí, nessa época de 1949, teve a duração aí de 1 ano e 6 meses, que daria 18 meses, né? Então a gente vê que no Brasil a regulamentação da enfermagem chegou um pouco tarde, enquanto que na Europa e nos Estados Unidos a regulamentação é desde o século XIX, né? Nos anos de 1800 em diante. Então, segundo Dourado, em 1977, somente em 1961, com a Lei de Diretrizes Básicas, o ensino da graduação de enfermagem consolidou-se, né, no ensino de terceiro grau, e a formação de técnico de enfermagem constituiu-se norma legal, o que fez com que os técnicos de enfermagem aumentassem em número. Então, começou aí o surgimento dos técnicos de enfermagem em 1977, né, antes da nova Constituição, e aí aumentaram-se em número. Então, aumentaram as escolas técnicas, aumentaram-se a demanda por esses profissionais. Então, a gente começa a ter uma certa dilema em relação à formação técnica, né? Como estava sendo formado, se esse técnico era formado apenas para prestar serviços, ou se esse técnico era apenas formado para não só prestar serviço, mas que compreendesse a, o, o quadro clínico do paciente, né? E não só fosse aquele que executasse, mas que entendesse o que estava executando. Então, hoje, né, de modo as ações exercidas realizadas por esse profissional contemplam a participação na programação da assistência de enfermagem, né, com a participação em caráter auxiliar na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, execução das ações que não são privativas do enfermeiro e sua participação na equipe de saúde. Então, hoje, o técnico de enfermagem, ele atua dentro da equipe de enfermagem, mas quando se trata de equipe de enfermagem, a gente compreende que o técnico também faz parte da demais equipes como um todo. Então, se eu vou ali como enfermeiro e estou dentro da equipe multidisciplinar inserido, o meu técnico de enfermagem, teoricamente, como parte da minha equipe, ele também deveria estar, né? Então, a gente aborda aqui que tem a questão hoje de se inserir o técnico dentro pela necessidade. Pelo motivo do técnico, né? Está inteiramente à beira-leito, está inteiramente mais próximo do paciente em relação, muitas das vezes, aos enfermeiros. Então, é necessário que esse técnico ele esteja dando esses feedbacks, né, quando inserido dentro da equipe, para a melhoria do cuidado do paciente, para que o cuidado seja mais integral, seja mais completo. Então, a gente vê a necessidade hoje de inserir o técnico dentro disso. Mas não existe ainda uma cultura, né, em quase todo o Brasil a respeito disso. Pelo motivo de que o técnico ainda, em sua formação, a sua grade, né, em si, pela delimitação de tempo, e assim como também as diretrizes básicas curriculares que hoje o Brasil determina, para os níveis técnicos, eles estão inteiramente ligados a apenas a execução e não, às vezes, a compreensão e realmente junto da equipe, né, em realmente a compreensão da sua função como técnico. Então, a gente vê que hoje o técnico de enfermagem
ele tem um papel muito importante dentro da equipe, não só de enfermagem, como a equipe multi, e também, né, é necessário inseri-lo dentro da equipe para que tenhamos um cuidado mais holístico com o paciente, já que, em suma, ele é o profissional que está mais diretamente próximo do paciente. Então, se tudo que acontece com o paciente, ele sabe, ele anota, ele toma nota. Então, esse profissional é importantíssimo, ele está inserido. Mas não é uma cultura hoje, né? Então, há agora um engajamento para que aconteça isso e é necessário aí mudar um pouco a base de formação de cada dessa profissão, já que auxiliar de enfermagem ele não existe mais a sua formação, então o que compreende hoje a equipe de enfermagem é em si o enfermeiro e o técnico, e eles necessitam andar de mãos dadas em relação a prestar uma melhor assistência ao paciente. Então, apesar de que hoje não é cultural, né, também a base curricular do técnico não forma ele para exercer essa função, né? Então tem esse primeiro ponto aí esse primeiro paradoxo. Segundo, o próprio conselho, né, de enfermagem, ele também não 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 teve uma mudança em relação também a esse contexto de inserir o técnico dentro da equipe multi. Então a gente vê hoje que vai precisar de um engajamento em todos os eixos para que tenhamos aí, né, a real, ou isso logo no futuro, do técnico estar dentro da equipe, né? Então ainda haverá várias pesquisas em relação a isso, em cima disso, justamente pelo engajamento que está acontecendo hoje. Então, a gente vê que hoje tem um piso, né, da enfermagem, a gente vê que o técnico ele passa a ser melhor remunerado, então, muito provavelmente ele terá mais cobranças a respeito da sua função. A gente vê que o enfermeiro também, né, está sendo protagonista também nessa relação. E aí, logo, né, ou o técnico será inserido, né, ou será tomado que está talvez não seja a realidade do Brasil por conta da questão do subdesenvolvimento, inserir nas UTIs, nos hospitais, principalmente em UTIs, o cuidado apenas prestado por enfermeiros, como acontece já na Europa e nos Estados Unidos e alguns hospitais até do Brasil. Então, a assistência teórica, a assistência por inteiro sendo prestada por enfermeiros. E aí, deixando de existir aí o técnico de enfermagem, né? Então, o enfermeiro ele entra nesse papel como facilitador do cuidado da saúde prestado pela equipe técnica de enfermagem. Então, a partir do momento que eu insiro meu técnico de enfermagem dentro da equipe multi, ele precisa estar comigo e eu, como enfermeiro, seria o seu tutor, né? Então, qual seria a proposta, teoricamente, em relação a isso? Eu vou mostrar como se isso se desenvolveria dentro da dinâmica de cuidado, né? Eu, esse projeto, essa ideia me surgiu quando eu estava fazendo a residência, então, na época, criei um plano de intervenção, e esse plano de intervenção era para inserir o técnico dentro da equipe multi. Como resultado, a gente teve uma diminuição muito grande de erros, né, de, de erros, de infecções e outras coisas mais que a gente pode citar dentro da UTI.
Por quê? Porque a comunicação estava sendo mais efetiva. Então, o que o técnico ouvia ali de demanda na, na reunião multi, né, ele levava para os outros técnicos, espalhava para os outros técnicos, e aí compartilhava é, das medidas, das metas, e aí reduzia assim os erros de comunicação. E o enfermeiro era o protagonista, né, o principal cabeça desse engajamento do técnico, dessa disseminação do conhecimento, do que estava sendo lido e proposto na visita multi. Então, a equipe multiprofissional, né, caminhando agora, né, para o reconhecimento disso. Então, hoje não é cultural e nem visto muito a inserção do técnico dentro da equipe multi, né, como já falei. Mas a equipe multi também não vê, né, o técnico ali como algo que pode ajudar no cuidado. Então, hoje, é necessário conversar também com a equipe multi e informar, né, explorar, sensibilizar a respeito da importância dele fazendo esse papel aí de mais um aí profissional que pode ajudar bastante no cuidado ao paciente, em redução de agravos, né, de erros, de reduções de riscos, né, que possa vir a cometer ao familiar e ao paciente ali dele, ao familiar ao familiar e ao o paciente que está ali internado. Então, o passo principal seria sensibilizar também essa equipe. Então, essa equipe começaria agora a ter ver a inserção desse profissional junto à equipe multi e ver que a necessidade dele era importante muito antes, né? Em trazer demandas que muitas das vezes o enfermeiro às vezes não tem, não consegue às vezes notar, memorizar todas essas demandas e o técnico ali como resgata talvez algo que possa ter passado despercebido, né? Então, a equipe multiprofissional, né, hoje, a gente sabe que é uma são junções de esforços, são vários profissionais, né, que conhecem a interpendência com outros componentes, né? São profissionais que trabalham em caráter cooperativo, não tem nada ali inserido em competitivo, né? É apenas em cooperativo, com o fim de alcançar um objetivo comum. Então, hoje as equipes multis são compostas por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, o próprio serviço social, né? A própria auditoria em hospitais privados. Então, eles todos trazem as suas demandas, né? E aí sincronizam essas demandas e aí estabelecem metas para o cuidado do paciente ali diariamente. Então, às vezes, pode acontecer à beira-leito, mas o que é mais indicado é que não aconteça à beira-leito, mas que aconteça em um local reservado justamente para não gerar ansiedade no paciente ali e ouvir talvez o seu caso clínico, o seu quadro clínico, algo do tipo. Então, a equipe multi hoje é composta por esses profissionais e tem essa finalidade. Só que às vezes, o que acontece? Essa demanda fica sobrecarregada, às vezes, no enfermeiro. Então, o enfermeiro, às vezes, tem uma demanda de talvez 20 pacientes, 10 pacientes, e aí acaba que a, todo o cuidado desses 20, 10 pacientes fica sobre ele, em comando dele. Mas aí, técnico, vamos dizer, em UTI, ele fica um técnico para 2 pacientes, né? Então, um técnico para 2 pacientes, para aquele técnico, o cuidado ali é muito mais fácil,
porque ele vai ficar com 2 pacientes, então ele vai entender todo ali o paciente, e ele não ali deixar, em algum momento, deixar escapar qualquer cuidado. Enquanto que o enfermeiro, às vezes, precisa cuidar de muito mais pacientes, e às vezes pode aí acontecer algum erro, então alguma falha na comunicação, ou algo que possa impedir ali sua assistência de forma completa, né? Enquanto que quando se tem uma equipe técnica bem estruturada, o cuidado ele acaba sendo mais tranquilo. Já para os profissionais de enfermagem, né, o trabalho em equipe, né, ele engloba esforços, né, que vão em direção ao alcance de seu objetivo, que é a prestação de uma assistência de qualidade ao paciente, né. O alcance desse objetivo para esses profissionais está condicionado à necessidade de respeito à hierarquia, à partilha de conhecimentos e a divisão de funções entre os membros da equipe. Então, então para a equipe de enfermagem em si, o cuidado em si é o principal, né? Principalmente para o técnico de enfermagem. Então, o cuidado em si, ele é primordial. Já enquanto o enfermeiro, às vezes, presta cuidado, tem que gerenciar, tem que direcionar, né? Enquanto que o técnico, ele muitas vezes fica responsável só ali em prestar o cuidado, né? E aí, como parte da equipe de enfermagem, ele necessita, junto com o enfermeiro, traçar metas, né, para aquele paciente, que hoje a gente compreende como um ASAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, né? Então, essa sistematização da assistência de enfermagem, ela precisa estar ali sintonizada entre aqueles que compõem a equipe de enfermagem, que no caso hoje seria o enfermeiro e o técnico. Então, essa sintonização, ela precisa ser levada, né, em conjunto, equipe, para a equipe multi. Então, há necessidade realmente de inseri-lo dentro da equipe multi. Poderíamos inserir todos os técnicos? Teoricamente não, mas qual seria o objetivo? Era pegar alguns técnicos da equipe principal, né, os principais técnicos, e ali delegar por plantão, por escala, a sua participação na equipe multi, até para começar a mudar essa cultura de que a equipe multi compõe-se apenas ali por aqueles técnicos, por aquelas pessoas que compõem, que têm ensino superior, né? Mas no Brasil, a realidade é diferente. A gente tem equipe de ensino superior e tem equipe de ensino técnico. Então, a gente vê que isso se predomina maior na equipe de enfermagem. Não tem uma outra equipe que tenha ali uma quantidade técnica tão grande como a equipe de enfermagem. Então, é por isso que em alguns países ainda não se tem um técnico, né? É apenas um enfermeiro. O enfermeiro ali é participante ativo da equipe multi nas reuniões. Enquanto que no Brasil, o técnico às vezes nem aparece, ele é esquecido em relação à sua participação, sendo que ele faz parte de uma equipe por inteiro, de um cuidado por inteiro, de metas de cuidado por inteiro. Então acaba que ele fica, às vezes, a cultura hoje é de que ele fica, a cultura hoje tem sido de que ele fique fora, né? E a cultura que a gente quer trazer nova é que ele seja inserido também, né, como participante, porque ele faz parte do cuidado. Então, qual é o objetivo geral, né? Então, inserir o técnico de enfermagem como agente participando das reuniões multiprofissionais, contribuindo para o cuidado, né, integral, né, para a construção do cuidado integral. Então, o objetivo principal é esse, é trazer esse técnico e ele como agente participante ali nas reuniões para a construção da integralidade. Então, isso tem a ver com o protagonismo, né, da enfermagem, mas também tem a ver com a melhoria do cuidado. Então, o objetivo principal é inseri-lo para que tenha melhoria do cuidado. E aí a gente não deixe brechas para que aconteçam ali a falta da assistência naquele paciente. Então,
Para inserir esse técnico, a gente teria que tomar alguns passos, né? Então, a etapa um seria apresentar, né, um projeto aí na sua UTI ou no local onde você trabalha, né, apresentar um projeto de intervenção. Então, conversar com uma gerência de enfermagem, conversar com a gerência clínica, né, explicar, sensibilizá-los de forma que eles entendam o objetivo do trabalho, ou entendam o objetivo da inserção do técnico, né? A etapa 2 seria, junto com esses técnicos, né, realizar uma roda de conversas e saber aí qual, qual a perspectiva, qual a visão que eles têm em relação à equipe multi, né, algo que a gente não vê por costume, o que eles acham, o que eles entendem como equipe multi, já que esse pensamento eles não obtêm devido à sua formação ainda está baseada em apenas ali, propriamente dito, só em prestar assistência e mais nada. Então, teria que sensibilizar eles, teria que entender como eles compreendem, como eles entendem e como eles observam e compreendem o que a equipe multi realmente é para eles, né? Teria que entender. A terceira etapa seria refletir os problemas do cotidiano, então o que que poderia, né, qual os problemas que interferem a participação do técnico de enfermagem na equipe multi, qual ali os paradigmas, né, que eles têm, que, que falta, que, que trazem a ele essa visão de que eles não podem participar, ou qual as reflexões que eles podem trazer em relação a trazer aí esse novo pensamento de participação, né? Então, a gente teria que criar aí essa mudança, tanto na formação, como também no próprio conselho, para entender, né, que o técnico deveria ser inserido aí junto. Então, teria que ter essa visão da própria classe técnica, né, juntamente com o enfermeiro, e aí poder ver o que, que eles acham em relação à sua participação. E depois, construção de materiais permanentes, né, em saúde. Seria, junto à equipe de enfermeiros facilitadores, iniciar a construção das situações vivenciadas com o uso das metodologias participantes em si. Então, depois que se tivesse esse levantamento e essas reflexões, se criaria ali em cima disso, né, materiais para que pudessem, de certa forma, informá-los e orientá-los a respeito disso, já que a formação técnica, principalmente há 10, 20 anos atrás, nunca trouxe essa visão de que ele poderia participar da visita multi. Né? E agora trazendo, através dessa construção de materiais, essa visão mais atualizada. Apesar de que isso ainda não é observado em outros países, por conta que não existe a equipe de enfermagem, existe o enfermeiro em si e a equipe com vários enfermeiros, né, enfermeiras, já que no Brasil existe essa fragmentação do curso de enfermagem, da enfermagem, devido ao nosso contexto propriamente dito econômico e também social. Então, há necessidade de mudança em relação a isso. E a quinta etapa seria a introdução do técnico de enfermagem no contexto multiprofissional. Então, todas as etapas culminariam nessa justamente depois que houvesse a sensibilização, houvesse aí a mudança de pensamento para trazer essa nova cultura, né, essa nova nomenclatura de participação na equipe multi, de equipe multi. Então, o que seria de meta, né? Promover a integração da equipe multiprofissional para a garantia do cuidado integral ao cliente e familiares, estimular a atualização técnica e científica
integrada a métodos ativos de ensino que permitam a atuação profissional com eficácia, né? Porque não basta apenas inserir esse técnico dentro da equipe multi, sem em nenhum momento ter dado a ele subsídios para entender como funciona, qual é a finalidade, né? E apenas para que ele não caia de paraquedas ali sem entender realmente a sua função como ali agente participante do cuidado integral desse paciente, reduzindo assim riscos, agravos, né, erros que possam ser cometidos pela equipe de enfermagem. A gente sabe que hoje há enfim, a equipe de enfermagem é a equipe que mais está presente à beira-leito do paciente. Então, às vezes, a equipe de enfermagem é a equipe que mais transmite, às vezes, infecções, né, para o paciente. Então, a gente entende que essa equipe é inteiramente importante, né, quando ela é inserida de forma ativa, de forma participante, protagonista, de forma correta, dentro da equipe multi, vai trazer aí resultados significantes. Contribuir com informações, terceira meta, era contribuir com informações pertinentes ao cuidado de enfermagem. A quarta meta, realizar atividades pedagógicas de capacitação dos profissionais de saúde para que eles sejam inseridos nessa nova proposta de cuidado integral, né? E a última seria envolver o técnico de enfermagem na equipe multiprofissional nas propostas de resolução de problemas e cuidado integral. Então, esse seria o resumo do que seria primordial para a inserção do técnico, né? Então, o resultado, espera-se que, né, que um projeto de intervenção, a princípio, onde quer que seja, em qual hospital no hospital que seja, ou clínica, uma maior participação do técnico de enfermagem no cuidado desenvolvido junto ao paciente, criando assim uma sintonia entre todos os profissionais, em especial da equipe de enfermagem, né? A equipe de enfermagem não se encontra somente em número dentro do ambiente hospitalar, mas também em cuidado próximo e direto junto ao paciente. A gente sabe que a maior classe hoje da saúde seria a enfermagem, né? Depois de enfermagem seria a classe médica. Não somente, né, espera-se a inserção do técnico de enfermagem dentro da equipe multi no contexto profissional, mas também a adesão, aceitação e estreitamento por parte da equipe multiprofissional em aceitar, né? Então, talvez aí o maior empecilho seria na aceitação, mas pelas os testes que realizei enquanto enfermeiro intensivista, a adesão é extremamente importante, né? Eles acharam extremamente interessante inseri-lo, justamente porque o técnico ali, às vezes, é uma mão na roda para o médico, para o enfermeiro, né, para o paciente. E aí o técnico acaba ouvindo todas as queixas dos pacientes, às vezes muito mais que o enfermeiro, muito mais que o médico. Então, esse técnico ele acaba trazendo informações importantes e que talvez às vezes tenha passado despercebido para a equipe multi, né? Se tudo isso se desenvolve, o esperado será um processo. Se tudo isso se desenvolver, né, se desenvolve, o esperado será um processo de mudança e maior harmonia no processo do cuidado, levando um cliente a um atendimento integral, né, e também um atendimento participativo. Deve-se reconhecer, né, segundo Oliveira e Figueira, 2010, né, deve-se reconhecer competências, capacidades e potenciais de cada membro da equipe de enfermagem, né, e oferecer oportunidades para a participação de todos no processo de trabalho, seja no cuidado, na gerência ou na administração, considerando sempre competências éticos legais. Então, tem competências que privativas do enfermeiro, tem competências que são privativas do técnico, né? Então, respeitando isso, né? Respeitando essas peculiaridades também legais que existem, não só da formação, né? A gente sabe que hoje no Brasil o contexto é de que existe essa divisão, né, na equipe de enfermagem. Mas em alguns países isso
Não existe. Existe aquele enfermeiro que é gestor e existe aquele enfermeiro que ele é ali o que presta o cuidado diretamente, né, da assistência, é assistencial. A gente já vê que hoje existe isso em algumas UTIs do Brasil, né, a equipe inteiramente apenas de enfermeiros, deixando a equipe técnica, mas pelo nosso contexto também de formação e também pelo nosso contexto econômico e social, ainda não é possível que aconteça isso em todos os hospitais, como acontece nos Estados Unidos, na Europa e em outros países, né? Aqui a gente não há necessidade da inserção do técnico e a gente sabe da importância dele dentro do contexto profissional, né? E isso, com essa protagonismo da enfermagem que a gente está vendo atualmente, a gente acaba, né, abrindo aí caminhos para que a enfermagem ela cresça mais ainda. Então a gente vê agora com aí a vitória do piso da enfermagem, não é aquilo que a classe merece, né? Não é aquilo que a classe ainda merece, não é aquilo que não foi decidido, mas não é aquilo que a classe ainda merece como respeito e reconhecimento, mas já é um grande avanço, né? Há 30 anos, aí há 20, 30 anos parado aí no Congresso e a gente vê que agora sai aí esse, esse avanço na enfermagem tão esperado. Então a gente vê que a classe de enfermagem, o técnico principalmente, ele hoje será melhor remunerado. Então, com essa melhora da remuneração, consequentemente, provavelmente irá acontecer aí demandas maiores para eles, né? Então, hoje já existem hospitais com esse novo reajuste de salarial em tirar o técnico, né, por às vezes gerar uma folha onerosa para os serviços privados e deixar ali apenas o enfermeiro. Já que na legislação, um técnico na UTI ficaria com 2 pacientes graves, o enfermeiro ficaria com 8. Então, a gente vê que está tendo um movimento em relação a isso, mas que ainda não tem sido nossa realidade, né? Então, a nossa realidade é que o técnico ele seja ali ele seja ativo ali dentro da equipe multi, dentro da equipe de enfermagem, principalmente no contexto intensivo. E aí, essa necessidade dele ser inserido junto com o enfermeiro, né, ali de mãos dadas no cuidado do paciente. Então, espero que eu tenha aí contribuído para o conhecimento de vocês, espero que essas novas perspectivas que a gente trouxe desenvolva aí pesquisas, artigos científicos em relação a esse tema, né? E aí haja aí abertura de conversa em relação à mudança na formação técnica, a mudança na formação da equipe de enfermagem e aí também da visão dos hospitais, a visão dos profissionais, em relação também à visão do próprio conselho e do sindicato de enfermagem, né? Para que a gente entenda que há necessidade desse profissional ser melhor reconhecido, né? Principalmente quando ele age principalmente porque ele é um ator principal no cuidado do paciente. Ele está inteiramente ali, muitas das vezes, mais presente do que qualquer outro profissional que compõe a equipe multi. Então, as referências, né, são algumas que eu trouxe aqui, algumas principais que eu usei, né, e estendo aí meu cordial boa noite a todos. Espero que eu tenha aí contribuído um pouco com a criação do conhecimento.